Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Pouco mais de 20 dias do governo interino do presidente Michel Temer, eu acho que poderia ser definido, professor Tercílio, e talvez para aqueles que ficaram tão entusiasmados no dia 17 de abril, quando viram aquela votação absurda e esdrúxula dentro da Câmara Federal, talvez pudesse ser definido com uma única frase: seria cômico se não fosse trágico. Por que eu digo que seria cômico o governo do presidente interino se não fosse trágico? Seria cômico pelas atrapalhadas que nós vemos todos os dias, pelas idas e vindas, por ter a determinado momento resolvido que iria encerrar o Ministério da Cultura, depois, sob pressão que continua, volta e novamente tem o Ministério da Cultura. Seria cômico se nós não víssemos uma pessoa do primeiro escalão do governo dando carteirada para poder pegar um avião da FAB e se deslocar até Curitiba ou de Curitiba. Seria cômico se nós nos limitássemos a ver a esposa do senhor Michel Temer, que até hoje teve pouquíssima expressão, e é natural que seja assim, mas fazer críticas explícitas à presidente Dilma, perguntando se ela havia sacado o fundo de garantia, e depois dizendo que não sacou porque realmente foi demitida por justa causa. Seria cômico se nós víssemos apenas aquelas pessoas que tanto falaram pela moralidade, contra a corrupção, no dia seguinte ter alguns de seus familiares, e agora mais recentemente, inclusive, o ex-presidente do PSTB de Minas Gerais, presos por corrupção. Seria cômico se nós víssemos que o senhor Michel Temer não consegue dar uma única entrevista a qualquer órgão de imprensa sem que esteja o tempo todo cercado por segurança e que tenha, inclusive, coisa inédita no nosso país, cercado a sua casa e determinado que o Palácio da Alvorada seja também cercado, e agora também cômico, cortar a alimentação do palácio. Seria cômico se fosse apenas um período que as pessoas estivessem vendo situações, deputado Romanelli, Vossa Excelência, que por diversas vezes se posicionou claramente contra o impeachment, estivesse apenas vendo a situação do senhor Michel Temer e aquele grupo que bate cabeça todos os dias, como disse aqui um deputado que esteve lá. Mas não é cômico, é trágico. É trágico porque, mais do que ver alguns dos ministros do primeiro escalão sendo exonerados, e inclusive por tentarem, naquilo que foi dito que jamais fariam, interceder na Operação Lava Jato, é trágico porque quando nós vemos que o discurso passa longe da prática, e não é só o discurso da moralidade pública, como foi dito muitas vezes, deputado Prazic, é a realidade. Um governo que diz que vem para colocar o país nos eixos e que pela primeira vez consegue fazer com que nós tenhamos uma situação onde o Congresso consegue se reunir. Esquece de dizer que o Congresso não reuniu nos meses anteriores, e no ano anterior, inclusive, teve dificuldades, e é por isso que não houve nenhuma medida aprovada. Mas mais do que isso, quando eu falo que é trágico porque no bojo de tudo isso, com todos os erros que possa ter havido, e que certamente muitos ocorreram no governo anterior, deputado Traiano, eu me pergunto, o que o senhor como presidente diria se nós aprovássemos aqui na Assembleia Legislativa um pacote de medidas e que depois fôssemos surpreendidos com algumas medidas que os próprios líderes dizem que não sabiam que seriam votadas? Pois foi isso que aconteceu no Congresso. Quando eu vejo um dos deputados mais críticos e que tem tido uma postura extremamente combativa e que eu respeito, o presidente do PPS do Paraná, deputado Bueno, numa declaração no dia seguinte à votação na Câmara dos Deputados, se mostrou incomodado
e surpreso, e disse que as coisas não podem acontecer do jeito que aconteceram. E olha que nós estamos falando de um deputado que é atuante, é presente, tem uma história dentro do parlamento. Posso, com toda a tranquilidade, dizer, discordo, mas respeito as suas posições. Quando um deputado que tem toda a experiência, deputado Romanelli, que o deputado Rubens Bueno tem, e vem publicamente este deputado dizer que não sabia que no processo estava sendo votado, estavam sendo criados 14 mil cargos. 14 mil cargos, para ser mais exatos, 14.419 cargos novos. Não só ele, como não sabia o líder do PSTB, o líder do DEM, o líder dos demais partidos, não sabiam que o seu presidente estava mandando uma mensagem e que nesta mensagem embutia 14.419 cargos. Isso é trágico. Mais trágico ainda é dizer que dentre as criações dos novos servidores estão mais 4 mil cargos apenas para técnicos administrativos de educação, 52 postos para o Instituto Brasileiro de Museus e 500 analistas para o Comando do Exército. Tratou-se, segundo os jornais, de um adicional do projeto de lei que concedeu também, e também os líderes não sabiam, aumento para os servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Também no pacote, dito pacote de austeridade, foi votado o pacote que tem o objetivo para angariar apoio político interno, segundo o próprio presidente, e que gera, até 2018, pelo menos 58 bilhões de despesas ao orçamento. Ora, se isso não é trágico, para quem dizia que veio para fazer diferente, porque alguns poderão dizer, não, trágico era o governo do PT, trágico era a situação que estávamos vivendo, trágico era não conseguir reunir o Congresso. Tudo bem, eu respeito, é uma posição. Mas quando o presidente interino Michel Temer assumiu, a primeira declaração é que haveria austeridade. Por isso, como não aprovaram, o Congresso não aprovou porque não se reunia, deputado Pegues, o pedido da presidente Dilma para que a meta fiscal pudesse ser alterada para 90 bilhões, o déficit, aprovaram para 170 bilhões, o dobro. E pior, 170 bilhões que estão numa situação extremamente difícil. Vamos cortar a Bolsa Família, vamos reduzir o Minha Casa Minha Vida, vamos diminuir agora também, nos próximos meses, que eu acredito que não vão, porque não vai ter próximos meses, mas vamos diminuir também as verbas para a educação. Vamos ter, como disse o senhor Pedro Parente, que estudar a privatização da Petrobras, que ainda não está madura, mas tem que ser estudada. Vamos ter que mudar o marco do pré-sal, ainda que 90% da população seja contrária. Ainda que tudo isso seja dito, o governo cria um déficit de 170 bilhões e já na sequência, por austeridade, tem um aumento de 58 bilhões de reais nos salários, inclusive no teto do funcionamento público, o que irá gerar um efeito cascata para todos os poderes, inclusive para a Assembleia Legislativa. Embora não seja o teto, seja o piso 75%, mas que tem sido sempre utilizado como teto. Isso, senhores deputados, dito pelo senhor Michel Temer, é para produzir efeitos positivos na economia. Quais efeitos positivos? Você aumentar os gastos nesta proporção, quais os efeitos positivos? Talvez, deputado Romanelli, os efeitos positivos sejam iguais ao que a Argentina está experimentando hoje. A queda mais brutal dos últimos 70 anos em toda a atividade econômica. Em toda a atividade econômica. Não há mágica, não há como se fazer esse tipo de processo com estas iniciativas como estão sendo feitas. Aí é óbvio que o senhor Temer admitiu que o reajuste concedido na madrugada de quinta-feira, o último dia 3, contou com um cálculo político na aprovação e defendeu que o reajuste é útil ao governo. E ainda diz, abre aspas, foi uma coisa ajustada no governo anterior. O ajuste pacifica a relação do governo com os servidores. Nós não estamos discutindo se é necessário ou não, até porque certamente muitos desses reajustes talvez sejam necessários, principalmente para aqueles que estão na base da pirâmide.
Mas não é isso que está se vendo. O aumento para os demais poderes gera bilhões de despesas, que irão necessariamente fazer com que nós tenhamos que abrir mão daquilo que nós temos como patrimônio. Não há mágica. Talvez o governo não queira dizer isso porque sabe, por isso não se publicam pesquisas. É engraçado, deputado Tarcísio, 20 e tantos dias de governo, não tem uma única pesquisa se esse governo é aceito ou não. Talvez porque saibam que 90% da população rejeita. Talvez porque saibam que os seus ministros, não só o Jucá, que já foi exonerado, mas os outros também, que têm dificuldades para explicar certas coisas, fossem os mesmos que há poucos dias ou poucas semanas atrás posavam de vestais. Talvez essas coisas venham a público mais tarde, mas aí, dependendo de como as coisas andem, será tarde. Muita gente com quem nós conversamos diz que se arrepende por ter ido às ruas. E eu entendo isso. As pessoas vão porque se sentem indignadas. Com o outro governo, com o governo do PT também, tem seus motivos, tem que ser respeitadas por isso. Tem que ser respeitadas por isso. Tem que dialogar com esse setor profissional liberal, principalmente, que se diz indignado com o que aconteceu. Agora, não dá para achar que você vai simplesmente esconder o que está acontecendo, acusando a presidente Dilma de todas as mazelas e todos os erros. Até porque, para quem dizia que defenderia com unhas e dentes a Lava Jato, hoje é, coincidentemente ou não, aquele que mais tem feito movimento para que a Lava Jato não consiga andar. A Lava Jato que tem seus acertos, que tem seus erros, e que agora parece que terá uma nova delação premiada do senhor Odebrecht. Que venha, e quem tem responsabilidade, que responda. E que tenha também, as pessoas que vierem, o mesmo tratamento. E eu fui uma pessoa que cobrei muitas vezes aqui, deputado Plauto, a vinda da esposa, da mulher e da filha do senhor Eduardo Cunha, como foi feito com a cunhada João Vacari. E para a surpresa minha, pelo menos, e acredito que de todos os parlamentares, o Estadão publica, no dia 1º de junho, uma matéria onde diz: mulher e filha de Cunha dizem que PMDBista abastecia contas da Suíça. Elas já vieram depor em abril. Já vieram em abril, em sigilo, como de fato manda a lei, como de fato manda o direito. Não precisou fazer escândalo, não precisou chamar a imprensa, não precisou botar os carros da polícia lá na Polícia Federal, não precisou cercar a quadra, não precisou fazer com que as pessoas soubessem antecipadamente, como fizeram com muitas pessoas. Fizeram aquilo que nós sempre defendemos: respeitem a mulher e a filha do senhor Cunha. Mesmo que elas tenham dito aqui que recebiam sim dinheiro na conta, que a conta na Suíça era abastecida pelo PMDBista, que a conta na Suíça recebia recursos, foi aberta única e exclusivamente para custeio dos filhos no exterior, que a conta na Suíça, negada pelo senhor Eduardo Cunha, que disse que nunca teve conta na Suíça, deputado Plauto, e que agora sua mulher e sua filha dizem que tem sim, elas sacavam da conta na Suíça. É óbvio que essa conta vinha com recursos de fonte irregular, pelo que está dito no processo. O surpreendente é que nem ela, mulher do senhor Cunha, nem a filha ficaram aqui, como tantas outras pessoas ficaram, aliás, inclusive a cunhada do senhor João Vacari, que foi acusado de lavar R$5 mil. O juiz Sérgio Moro deve ter suas razões para não tê-las detido. Agora, nós esperamos que os próximos venham dessa forma, sem escândalo, sem espaço midiático, sem promotor correndo para pedir apoio da população, sem juiz dando entrevistas indiretas, com tudo aquilo que nós esperamos seja de fato direito, imparcial e que tenha no espaço da democracia o seu papel. Caso contrário, eu digo que tudo não passa do espaço midiático, porque para alguns a lei, para outros o rigor da lei. E nós esperamos que a lei seja para todos. Então, que o senhor Michel Temer, que terá vida curta, não nos cause tanto espetáculo cômico, mas que também não nos cause tanto espetáculo trágico. De tragédia, nós certamente já não estamos mais surpresos, mas estamos cada vez mais cansados. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.